Vamos testar o seu conhecimento no livro do Apocalipse? Verdadeiro ou falso? Vamos começar! O Apocalipse é um livro histórico e é assim que devemos entendê-lo. Verdadeiro ou falso? Falso! O Apocalipse é um livro profético. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, verso 3. O Apocalipse diz que todos verão a volta de Jesus, até mesmo aqueles que o mataram. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Apocalipse 1, verso 7 diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. As únicas igrejas que Jesus não faz advertências em suas cartas são Esmirna e Filadélfia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Isso está relatado em Apocalipse 2, de 8 a 11 e 3, de 7 a 13. O Apocalipse prova que a história do Gênesis é de fato apenas uma alegoria. Verdadeiro ou falso? Falso. Pelo contrário, o Apocalipse confirma o relato de Gênesis de um Deus Criador. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, verso 11. O incenso no céu representa a oração dos santos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5, 8. As destruições citadas no toque das 7 trombetas só atingem a terça parte das coisas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A terça parte das árvores é queimada, a terça parte do mar torna-se em sangue, a terça parte das águas doces ficam amargas, a terça parte do sol e da lua se escurecem, e a terça parte da humanidade é morta. Apocalipse capítulo 8 e 9. Foi permitido a João revelar o segredo dos 7 trovões. Verdadeiro ou falso? Falso. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Apocalipse 10, verso 4. A Arca da Aliança se encontra no céu. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a Arca da Aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Apocalipse 11, 19. O dragão em Apocalipse é identificado como Satanás. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Apocalipse 12, verso 9 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. João relatou 2 bestas com 7 cabeças e 10 chifres no Apocalipse. Verdadeiro ou falso? Falso. Foram 3 relatos. Apocalipse 12, verso 3, 13, verso 1 e 17, verso 3. A mulher do capítulo 12 e a mulher do capítulo 17 foram vistas no deserto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto. Capítulo 12, verso 14. E levou-me espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Capítulo 17, verso 3. João viu 144.000 santos selados e depois viu também uma grande multidão de salvos, ou seja, 2 grupos diferentes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Capítulo 14, verso 1. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Capítulo 7, verso 9. Existem 3 anjos proclamando mensagens finais para os habitantes da terra. Verdadeiro ou falso? Falso. Na verdade são 4 anjos, Apocalipse 14, de 7 a 9 e Apocalipse 18, 1 e 2. As 7 trombetas e as 7 pragas representam a mesma coisa. Verdadeiro ou falso? Falso. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas, Apocalipse 8, 2. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Capítulo 15, verso 1. Os 10 chifres da besta do capítulo 17 representam 10 reis que ainda receberão poder por um breve período. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Apocalipse 17, 12. Deus castigará as pessoas com pragas porque Ele é o causador de todo sofrimento. Verdadeiro ou falso? Falso. As pragas serão a justiça de Deus sobre o mundo pecador. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse 16, 9. Todos estaremos um dia no céu, independente do que fizermos, porque Deus é amor. Verdadeiro ou falso? Falso. Deus é amor, mas também é justiça. E ouvi outra voz ao altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16, 7. Apenas aqueles que desobedecem a Deus receberão seus castigos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras das suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 4 e 5. O anjo ficou feliz em receber a adoração de João no capítulo 19. Verdadeiro ou falso? Falso. Anjos não devem receber a nossa adoração, somente Deus. Apocalipse 19, 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo, de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Os mortos salvos vão direto para o céu. Verdadeiro ou falso? Falso. Apocalipse mostra que os salvos serão ressuscitados, portanto, não estão no céu ainda. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Apocalipse 20, verso 6. Apocalipse diz que existem 2 mortes e a segunda é de condenação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. O mar, que hoje causa divisões entre as pessoas, entre os países, não existirá mais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Os salvos receberão algumas coisas boas no céu. Verdadeiro ou falso? Falso. Os salvos receberão todas as coisas. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Apocalipse 21, 7.
As profecias do Apocalipse em breve vão acontecer. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 6 e 7. É muito bom estudar e conhecer a Bíblia, não é mesmo? Nela encontramos aquilo que Deus nos revela hoje e também para o futuro próximo. Vamos fazer disso um hábito? Cada dia, um pouco de cada vez, e com muita oração, pedir a direção de Deus em nossas vidas.